Bom, basta imaginar a seguinte cena. A gente está lá no meio do Pacífico Sul, suando sob aquele sol equatorial fortíssimo, com os pés afundados na areia. Uhum, o clássico paraíso tropical, né? Exatamente. Só que aí o almoço servido é, acredite ou não, uma porção fumegante de queijo raclette derretido. Aquele queijo suíço pesadíssimo. Nossa, um contraste térmico absurdo. E em um outro extremo, a gente poderia receber um prato de peixe cru que ficou marinando em uma água previamente fermentada, com cabeças de camarão em decomposição. Não é bem aquele coquetel colorido dentro do abacaxi que os cartões postais vendem. Nem um pouco. A gastronomia dessas ilhas do Pacífico é frequentemente reduzida a essa imagem clichê do abacaxi, sabe? Mas, no nosso mergulho de hoje, a gente vai analisar uma pilha enorme de fontes que mostram uma realidade muito diferente. É uma colisão brutal e fascinante entre biologia extrema, sobrevivência e globalização. Com certeza. E essa imagem idílica esconde, na verdade, a verdadeira genialidade por trás dessa culinária. O que a gente tem em pauta nessa investigação aprofundada é uma aula magistral sobre como a geografia simplesmente dita o cardápio. Totalmente. Estamos lidando com sociedades que se desenvolveram em pedaços de terra isoladíssimos por um oceano implacável. Então, construir um sistema alimentar nesse cenário exige muito mais do que só, esticar o braço e colher frutas. Exige uma adaptação surreal, né? Exato. Exige dominar a química da conservação, a termodinâmica de conseguir cozinhar sem usar metal e, claro, uma adaptação forçada quando culturas completamente estranhas começam a atracar nos portos deles. E a nossa missão hoje não é só listar pratos exóticos. É tentar entender a história do Pacífico Sul através do paladar. E para entender essa complexidade toda, o ponto de partida mais lógico não é olhar para as cozinhas modernas, mas sim olhar para a despensa bruta que a natureza ofereceu desde o começo. A base de tudo. Isso. E as fontes mostram uma divisão muito clara entre o que pode ser arrancado ali daquela terra vulcânica e o que é extraído do oceano. Começando pelo mar, a pesca artesanal dentro das lagoas e nos recifes não é só uma tradição folclórica, é o motor calórico primário da região. É a proteína essencial deles. Sem dúvida. E isso culmina no prato nacional absoluto do Tahiti, que é o poisson cru ao lait de coco. Basicamente é um atum cru marinado no limão e depois banhado em leite de coco bem fresco com alguns vegetais crocantes. Sabe o que é interessante no poisson cru? É a mecânica que acontece por trás dele. Não é só misturar um monte de sabores tropicais numa tigela e pronto. Tem uma ciência ali? Tem uma reação química real ocorrendo no prato. O ácido cítrico do limão desnatura as proteínas do peixe. Ele altera a estrutura celular e acaba, cozinhando a carne a frio. Nossa, é como se o limão fizesse o papel do fogo. Perfeito, é bem isso. E o atum de Recife é uma carne extremamente magra. Então a adição do leite de coco logo em seguida não serve apenas para dar aquele gostinho adocicado que a gente adora. É uma inserção fundamental de gordura saturada, uma gordura que o peixe não tem. Ah, para dar um equilíbrio, né? Exatamente. Cria um equilíbrio calórico e tátil perfeito na boca. A textura muda completamente. Faz todo sentido. Mas além do atum e do mahi-mahi, que é o dourado do mar, o cardápio do oceano vai por caminhos bem menos ortodoxos. O ecossistema ali oferece, por exemplo, moluscos gigantes conhecidos como paua. Gigantes mesmo, as conchas são enormes. Pois é. E a engenhosidade não está apenas em comer a carne desse molusco. O fato fascinante é que, historicamente, aquela concha dupla imensa, que é super resistente ao calor, se tornava a própria panela natural para as comunidades primitivas prepararem o alimento. Eles usavam o próprio animal como recipiente de cozimento. Isso é brilhante. É de uma inteligência enorme. E há também os vanas, que são pequenos ouriços do mar. O pessoal consome o interior deles puro, sabe? Comendo as ovas diretamente da casca, só com um pouquinho de limão. E na Nova Caledônia, tem até as cigarras do mar, um tipo de lagosta chata. Mas, por mais vasto que seja o oceano e essa quantidade de proteína, as populações humanas precisam de carboidratos para sobreviver. Com certeza. E é aí que a terra firme nessas ilhas impõe regras muito, mas muito rígidas. Regras da geologia, não é? Regras puramente ditadas pela geologia.
Grãos europeus como o trigo que a gente está tão acostumado, eles simplesmente falham. Eles não crescem naqueles solos vulcânicos ou na areia alcalina e super salgada dos atóis. Não tem como fazer uma plantação de trigo no meio do Pacífico. Zero chance. Então, em vez de campos de cereais, a solução evolutiva deles foi o cultivo de tubérculos pesados e muito resistente. Inhame, taro, batata doce e mandioca. O taro, aliás, é uma planta tão versátil que até as folhas jovens dele, chamadas de fafas, são aproveitadas. Eu li sobre isso, eles têm que ferver as folhas, né? Isso. Eles fervem muito até as folhas perderem uma toxicidade natural que elas têm. O resultado é um acompanhamento bem escuro, rico, que lembra muito um espinafre super concentrado. E a grande vantagem desses tubérculos é que eles prosperam em solos onde outras plantas simplesmente murchariam. E ficam escondidos da tempestade. Exatamente. Crucialmente, eles ficam protegidos debaixo da terra durante a temporada de ciclones que varre violentamente o Pacífico. É uma proteção natural. Incrível. Mas tem também o carboidrato que cresce nas árvores. O famigerado uru, a fruta-pão. Antes de qualquer navio ocidental chegar por lá, essa fruta funcionava como a espinha dorsal calórica da Polinésia inteira. E o método clássico de preparo é algo que desafia totalmente a intuição culinária do Ocidente. Desafia muito porque o que eles fazem parece um desastre na cozinha. Sim, a fruta inteira é jogada diretamente em uma fogueira aberta até que a casca fique completamente preta, carbonizada mesmo. Só que o que parece um erro grotesco é, na verdade, a criação de um microforno natural. Como assim um microforno? É que a casca carbonizada do uru acaba selando a umidade e o calor no interior da fruta. Então, enquanto o exterior está lá literalmente queimando, o amido super denso lá dentro está cozinhando no próprio vapor. Nossa, deve ficar super macio. Fica parecendo um pão recém-assado. E tem um contraste histórico moderno que é fascinante, porque hoje em dia é muito comum ver os moradores comendo essa maravilha botânica super ancestral junto com fatias de carne enlatada. O famoso corned beef, né? Esse mesmo. Se tornou um pilar absoluto na região. É uma ironia maravilhosa, né? Comer o símbolo máximo da subsistência polinésia ancestral com uma carne processada de lata. Mas voltando aos recursos locais, a gente precisa falar do grande maestro dessa sinfonia toda de sabores, que é o coco. A gente pode dizer que o coco na Polinésia é meio que o canivete suíço da culinária deles. É a definição perfeita. Serve para absolutamente tudo. O processo de utilização do coco é um maquinário biológico. A água do coco verde mata a sede básica, claro, mas a mágica termodinâmica acontece com o coco maduro, aquele seco. Para conseguir aquele leite de coco que está presente em quase tudo, a polpa dura é ralada, misturada com água bem quente e depois espremida através de um pano. E a razão de eles usarem água quente não é acaso, é puramente química. A gordura saturada do coco maduro é sólida em temperatura ambiente. Tipo óleo de coco quando esfria, que fica uma pasta branca. Exato, fica uma pedra. Então, a água quente entra para derreter essa gordura, permitindo que ela se emulsifique com os líquidos da polpa na hora que é espremida. O resultado não é só uma aguinha saborosa, é uma emulsão super rica, calórica, que serve de base para quase todas as receitas. É um aproveitamento integral impressionante e demonstra um respeito gigante da cultura kanak e polinésia pela natureza. Total. É uma compreensão muito intuitiva de como extrair o valor máximo de um recurso que é muito limitado. Mas ter ingredientes frescos e saber extrair o leite de coco é só o começo. A magia real acontece na forma milenar como eles transformam tudo isso. Pois é, e essa compreensão nos leva a um salto tecnológico formidável que a gente encontrou nas fontes. Porque pensa bem, ter a raiz crua de taro ou um porco selvagem inteiro recém-abatido acaba sendo um problemaço se você não tem panelas de metal gigantes ou fogões modernos para transformar isso em comida. Imagina alimentar um vilarejo inteiro sem uma única panela. É, como populações isoladas cozinham para dezenas de pessoas de uma vez só. A resposta que eles encontraram foi transformar o próprio chão do Pacífico em um eletrodoméstico de altíssimo desempenho, os famosos fornos subterrâneos. No Tahiti, isso atende pelo nome de ahimà, e na Nova Caledônia é o forno kanak. Esse forno subterrâneo é talvez uma das conquistas mais subestimadas da engenharia de alimentos primitiva. É brilhante.
O processo começa cavando um fosso enorme no solo, enchendo o buraco com lenha e empilhando pedras vulcânicas por cima. Dá um trabalho físico absurdo, imagino. Muito trabalho. E após o fogo queimar toda a madeira, essas pedras ficam incandescentes, vermelhas mesmo. O detalhe crucial aqui, que mostra o conhecimento local deles, é o uso do basalto, que é a pedra vulcânica típica dessas ilhas. Essa rocha é incrivelmente porosa. E isso dá a ela uma capacidade térmica absurda. Ela absorve aquele calor extremo e retém tudo, liberando esse calor de forma muito lenta e constante por várias horas. Funciona como se fosse uma bateria de calor, então. Exatamente. Age como um gerador térmico totalmente autônomo. E em seguida vem a montagem de uma verdadeira câmara de pressão, a comida, seja um porco inteiro, peixes, frango, raízes de taro ou aquelas grandes bananas vermelhas chamadas fei, tudo isso é embalado meticulosamente em várias camadas de folhas de bananeira. Fazem os pacotões verdes enormes. Isso, e esses pacotes são acomodados sobre as pedras superquentes. Por fim, o pessoal sela tudo com mais folhas, sacos e muita areia pesada por cima, enterrando o banquete por completo. Ou seja, não tem fogo direto, não tem chamas lambendo a carne de jeito nenhum. É um ambiente escuro e selado. O que ocorre ali é um cozimento lento, puramente no vapor, que fica aprisionado lá sobre a terra. E a folha de bananeira vai liberando umidade contínua, o que garante que absolutamente nada ali fique ressecado. A física por trás desse processo, se a gente parar para analisar, é extremamente semelhante à de uma panela de pressão elétrica moderna, dessas de alta tecnologia. Só que foi construída inteiramente com elementos da floresta e pedras. E muita paciência, né? Muita paciência. Mas esse ambiente confinado, úmido e de calor prolongado é a única maneira eficiente de quebrar o colágeno rígido daquelas carnes mais duras. Transformam um porco selvagem numa gelatina macia que desfia, e também gelatiniza o amido super resistente das raízes. Torna tudo perfeitamente digerível. E de brinde, ainda impregna a comida com um leve sabor defumado e terroso inconfundível. E o prato icônico que sai daí lá na Nova Caledônia é o bonha, né? O bonha maravilhoso. É um cozido espetacular onde os sucos das carnes e dos tubérculos se fundem completamente com o leite de coco. Tudo ali dentro daquele pacote de folha selado. Agora, eu tenho que confessar uma coisa. Lendo essas descrições nas fontes de valas na terra, fumaça subindo, banquetes colossais enrolados em folhas, o meu ceticismo fala um pouco alto. A primeira impressão, para quem está de fora, é que isso se tornou apenas um espetáculo puramente folclórico, sabe? Um showzinho pré-embalado para turista endinheirado ver no resort. Olha, é inegável que os hotéis de luxo capitalizam em cima dessa técnica. Eles encenam esses jantares e cobram caro por isso. Contudo, as fontes deixam claríssimo que reduzir o Aihima a uma armadilha para turistas é ignorar totalmente a função social moderna que ele ainda tem. Ainda é usado no dia a dia mesmo? Muito. Preparar a Tahiti, que é a refeição dominical completa, continua sendo a espinha dorsal da dinâmica familiar em dezenas de vilarejos. Não é teatro. Cavar o buraco, acender as pedras lá no amanhecer e deixar a comida enterrada enquanto a comunidade inteira vai para os serviços religiosos ou resolve os afazeres da manhã é uma logística incrivelmente eficiente para alimentar grupos enormes. Ah, entendi. É como deixar a panela de cozimento lento ligada em casa enquanto você vai trabalhar. Exatamente. O forno de terra liberta os cozinheiros durante o dia. Quando as famílias retornam lá pelo meio-dia, basta desenterrar um banquete que está perfeitamente sincronizado. É pura infraestrutura comunitária, sobrevivendo ao tempo. Nossa, faz todo sentido. A terra resolve maravilhosamente o problema do cozimento. Mas o isolamento geográfico dessas ilhas cobrava uma outra fatura que era pesadíssima antes do advento das geladeiras. A questão do apodrecimento. Esse era o grande vilão. O calor lá não perdoa. Pois é. Imagina pescar um atum de 60 quilos num calor constante de 30 graus. Como não desperdiçar essa montanha de proteína? E é aí que a engenhosidade humana entra em um território que testa, de forma bem agressiva, as barreiras do nosso olfato contemporâneo. O prato que materializa essa sobrevivência se chama fafaru.
O Fafaru, esse é, sem dúvida, um dos exercícios mais fascinantes de manipulação biológica que a gente encontrou nos estudos. A premissa básica é pegar postas limpas de atum ou de marlim cru e deixá-las imersas, não em um temperinho com azeite ou algo comum, mas em uma água do mar previamente preparada. E o preparo dessa água é o que assusta muita gente. Bastante. Essa água passa dias e dias fermentando em temperatura ambiente, junto com cabeças esmagadas de camarões de água doce. E para acompanhar, ainda servem com mitiu, que as fontes descrevem como leite de coco que também passou por fermentação dentro de uma cabaça. O odor que emana desse prato todo é consistentemente descrito como putrefato. Dizem que cheira a lixo exposto ao sol. É um choque aromático. O instinto humano imediato quando sente aquele cheiro é dar um passo para trás. O cérebro grita perigo. Com certeza. Contudo, quem tem a coragem de atravessar essa muralha invisível do cheiro e finalmente colocar um pedaço do peixe na boca, os relatos são incríveis. Descrevem uma textura aveludada, quase amanteigada, com sabor doce e complexo. Contrasta absurdamente com a agressão nasal do cheiro. Para quem está nos ouvindo, a analogia perfeita é pensar nos queijos azuis mais intensos da França ou no durian da Ásia. Aquele queijo fedido que é delicioso por dentro, né? Isso, o aroma é só uma barreira de entrada. É um teste de coragem para você acessar um sabor incrível. E o que parece loucura culinária é pura ciência da sobrevivência. É o princípio da fermentação controlada em ação. Ao introduzir o camarão de água doce naquela água do mar, cria-se ali um ambiente rico em enzimas bem específicas. Essas enzimas promovem o crescimento de bactérias halofílicas benéficas. Bactérias que amam sal, certo? Isso mesmo, elas amam o sal. Elas se multiplicam rapidamente e tornam todo aquele meio inóspito para as bactérias patogênicas. Sabe, aquelas bactérias ruins que realmente causariam o apodrecimento tóxico da carne. O aroma intenso, aquele cheiro de lixo, é apenas o subproduto da quebra acelerada de proteínas em aminoácidos como o glutamato. Espera, glutamato? Tipo o umami puro? Exatamente. Na prática, eles estão criando verdadeiras bombas de umami, muito antes dessa palavra ser sequer popularizada no mundo. O fafaru não é de forma alguma um peixe estragado. É peixe quimicamente curado e preservado pela manipulação do microbioma marinho. Como você falou, o cheiro é apenas o porteiro assustador de um sabor extraordinário. Sabe, o fato de a gente mencionar queijos franceses superpungentes para tentar explicar uma fermentação polinésia cria uma ponte histórica simplesmente perfeita para a nossa próxima etapa. Ah, colisão de mundos. Sim, porque esse ecossistema isolado de raízes assadas na terra e conservação por água do mar não continua intacto para sempre. Ele sofreu uma colisão cultural colossal, quando as potências ocidentais, principalmente os navios franceses, começaram a atracar e instalar colônias penais, centros burocráticos e plantações gigantes. Eles não trouxeram só suas bandeiras e as suas armas. Eles trouxeram o paladar europeu. Trouxeram seus desejos digestivos e também uma necessidade imensa de mão de obra. E isso transformou o mapa alimentar das ilhas num verdadeiro laboratório de fusão sem regras. E esse caldeirão ferve mesmo quando a gente olha para Nova Caledônia. Durante o século XIX, o descobrimento de vastas reservas de níquel por lá gerou um estrondo econômico sem precedentes. A França precisava extrair todo aquele minério com urgência, e para isso importou em massa trabalhadores assalariados de diversas partes do Império Francês e do mundo. Virou um ponto de encontro global, então. Exato. Vieram vietnamitas, javaneses, japoneses e muitos colonos da Ilha da Reunião. A consequência direta de um boom de mineração dessa escala é uma miscigenação gastronômica quase que forçada pelas circunstâncias. E isso resulta num choque de realidades pelas ruas de Nomeia hoje em dia, que beira o bizarro, de acordo com as nossas fontes. De um lado, para atender à nostalgia e ao paladar daquela elite burocrática francesa local, restaurantes preparam pratos que foram concebidos para os invernos rigorosos da Europa.
Você encontra a chucrute alsaciana, super pesada, com salsichas, encontra ensopados de feijão gigantes, tipo cassoulet, e até rodadas daquele raclette derretido que a gente mencionou no começo. Tudo isso servido debaixo de um calor sufocante do Pacífico. É quase um delírio térmico, né? Mas, na calçada oposta a esses bistrôs franceses, a herança das migrações de trabalho asiáticas brilha super forte. Tem caldos ricos de sopa vietnamita pho, tem o macarrão frito aromático bami, blocos de tempeh indonésio feito de soja fermentada, e tudo isso coexiste com carnes de cervos que foram trazidos da Europa e que agora são servidos crus em formato de carpaccio. É a globalização num prato só. E há também as adaptações brilhantes onde a técnica estrangeira se submete aos ingredientes locais. Por exemplo, a bouillabaisse, aquele clássico ensopado do sul da França, originalmente feito com peixes de águas frias do Mediterrâneo. Na Polinésia, esse prato é desconstruído e reconstruído utilizando os peixes coloridos capturados nos recifes locais. O método é europeu, mas a alma do prato é do Pacífico. Exatamente. A carne pertence inteiramente ao Pacífico. E essa fusão não parou no tempo das antigas colônias. Ela encontrou seu formato mais dinâmico, popular e atual sobre 4 rodas. As roulottes da Praça Vaiete, lá em Papeete. É simplesmente impossível discutir a identidade atual do Tahiti sem falar dessa praça incrível. As fontes são unânimes nisso. À noite, aquele espaço vira um refeitório gigantesco sob as estrelas. As roulottes são basicamente food trucks enormes. São caminhonetes adaptadas que oferecem o espectro completo da globalização em um só quarteirão. A atmosfera lá deve ser algo indescritível. Totalmente caótica e convidativa. Tem moradores locais saindo do trabalho cansados, turistas recém-chegados, todo mundo dividindo os mesmos bancos de plástico improvisados. E o cardápio. Você vira de um lado e tem crepes doces finíssimos de Nutella. Vira do outro e tem chapas fritando bifes com batatas fritas, operando do lado de enormes panelas wok, lançando chamas para o alto, enquanto preparam montanhas de chow mein chinês com molho de ostra. Sabe o que é interessante nisso tudo? Essa praça ilustra perfeitamente uma quebra de expectativa muito comum que os visitantes sofrem. Muitos viajantes chegam nas ilhas com uma bússola interna totalmente voltada para uma autenticidade pré-histórica. Eles quase que exigem que cada refeição pareça ter saído de um livro de antropologia dos anos 1700. Eles querem ver a comida embrulhada em folha de banana todo dia. Exato. Aí quando eles encontram um habitante nativo de Papeete se deliciando com um prato de chow mein cantonês cheio de molho comprado num trailer moderno, eles se sentem ofendidos, enganados. Só que essa visão purista é um equívoco conceitual muito profundo. Eu concordo plenamente. A ideia de que um cardápio tem que ficar congelado no tempo é uma fantasia turística. A comida servida nessas roulottes pode não ser o que os puristas chamam de tradicional milenar, mas o chow mein conta a história real e honesta de décadas de integração de trabalhadores chineses no tecido social polinésio. O crepe francês reflete o aparelho administrativo persistente. A comida de rua é, por definição, o reflexo antropológico exato de quem caminha por ali naquele instante. Perfeito. Então a gastronomia de food trucks não é uma diluição da cultura polinésia, ela é o documento vivo do que a Polinésia se tornou hoje. É a expressão culinária mais autêntica do Tahiti moderno. Com certeza, e vale notar que essa absorção cultural toda não mudou só o que eles comem, mas redefine o próprio relógio biológico da rotina diária deles. A estrutura das refeições no Pacífico Sul não seguem nem de perto a lógica urbana ocidental que a gente conhece, daquele sanduíche rápido ao meio-dia e um jantar super reforçado à noite. Como é que funciona a divisão deles, então? Ela é completamente ditada pela gestão de energia no ambiente onde o sol é inclemente e as tarefas comunitárias são muito exigentes fisicamente. E lendo as fontes, isso fica gritante logo na primeira refeição do dia. Para quem nos ouve agora, pode esquecer aquela imagem da tigela de cereais açucarados com leite de caixinha. O de jejum nas ilhas é uma verdadeira bomba de proteínas e calorias preparatórias para o dia.
Uma manhã comum pode envolver omeletes pesadas, feitas com peixe recém-pescado, acompanhadas de frutas locais. E a dose de cafeína matinal também subverte totalmente a expectativa ocidental. O café deles é bem particular, né? Demais! Serve-se aquele café preto, fortíssimo, misturado diretamente com leite de coco espremido na hora. E aqui entra um detalhe de química básica super curioso. Se o leite de coco não for absolutamente e perfeitamente fresco, os ácidos intensos do café fariam o líquido talhar na mesma hora. Estragaria tudo. Nossa, tem que ser leite feito na hora mesmo. Sim. Mas o grande espetáculo do café da manhã acontece nas manhãs de domingo. É o reinado absoluto do puai rut. Ah, o puai rut. É uma carne de porco absurdamente macia, com uma superfície caramelizada e com um toque bem doce. Ela é vendida em pedaços logo cedo, em bancas improvisadas na beira das estradas mesmo. É uma adaptação clara influenciada pelas técnicas chinesas de laqueamento de carne que chegou com os imigrantes. A população compra essa carne nas primeiras horas da manhã, antes mesmo que o calor intenso do dia se instale de verdade. E a companhia indispensável para essa carne revela o amor gigante dos locais pelas massas fritas densas. Ah, eu fiquei fascinada por essa parte. Os famosos firi-firi. São tiras de massa frita moldadas curiosamente no formato de um número 8. A farinha é infundida com coco antes de afundar no óleo fervente. Mas o mais legal é a instrução socialmente aceita para comê-los. A regra é submergir o bolinho completamente naquela tigela funda de café com leite de coco matinal até ele encharcar inteirinho. Vira uma esponja. Exato, uma esponja pesada e doce de café. Dá para imaginar? É uma quantidade maciça de calorias super densas sendo ingeridas às 7 da manhã. O que isso revela sobre a cultura deles? Revela que faz todo sentido do ponto de vista do gasto metabólico diário. Eles têm uma vida que gira em torno do sol. Essa injeção brutal de carboidratos e gorduras logo cedo serve de combustível essencial para os compromissos longos do domingo. Sejam trabalhos manuais pesados, encontros prolongados com a comunidade ou os demorados cerimoniais religiosos. Consequentemente, o peso das refeições durante o dia se inverte. Como assim se inverte? Durante o pico do calor equatorial ao meio-dia, o almoço recua. Torna-se bem leve e totalmente focado no frescor para evitar a letargia térmica de um dia muito quente. Geralmente é um peixe pescado poucas horas antes, levemente grelhado ou servido cru mesmo, acompanhado de uma salada rápida ou um pouco de arroz. E o jantar acaba seguindo essa mesma fluidez orgânica. Diferente do ritual meio engessado do Ocidente, a refeição noturna no Tahiti pode ser surpreendentemente minimalista, caso a família já tenha se empanturado no final da tarde com lanches tipo pai rá, que é um pastelão denso e bem rústico recheado de coco. Às vezes o jantar oficial acaba sendo só mais uma rodada de café forte com pão francês e geleia. Simples assim. É, mas tem um detalhe. Nenhuma refeição substancial pode ser encerrada sem a grande obra-prima da confeitaria local, que é o prato que une perfeitamente a herança dos tubérculos pesados com a abundância das frutas tropicais. O poé. O poé, eu tô impressionado com o quanto as fontes destacam essa sobremesa. Ela é a alquimia que fecha o ciclo alimentar deles. Funciona assim. Pega-se frutas que muitas vezes já passaram do ponto perfeito de consumo in natura. Bananas super maduras, papaias bem moles ou abóboras. E reduz-se tudo isso a um purê bem vigoroso. Um reaproveitamento, no fim das contas. Sim, mas a grande jogada textural vem agora. Eles misturam esse purê de frutas com muito amido, frequentemente usando a farinha de mandioca, que age ali como um agente espessante brutal. Esse composto grosso é tradicionalmente envolvido em folhas e assado lábios de calor no aimaa. No forno subterrâneo também. Isso mesmo, no forno de terra. E aí, quando aquele calor prolongado das pedras atinge a mistura do amido com a fruta, a massa sofre gelatinização. O resultado não é tipo um bolo fofinho que esfarela.
É uma sobremesa de textura super firme, elástica e quase pegajosa, parecendo um pudim muito denso ou uma bala de goma gigante. Quando o poke ainda está bem quente e é cortado em cubos, ele é colocado dentro de tigelas e completamente afogado em um banho de leite de coco frio e recém-extraído. E tudo isso quase sempre impregnado com os compostos aromáticos da famosa baunilha tahitiana, que a propósito está entre as mais caras e potentes do mundo inteiro. Deve ser um aroma dos deuses. Equilibrar a acidez cortante do peixe do almoço, o sal e o peso daquele porco da manhã, e tudo isso é amortecido pela doçura gelatinosa e a gordura aveludada do coco no fim do dia. E a arquitetura dessa sobremesa reflete a exata mesma engenharia super prática que vimos nos pratos principais. Tudo gravita em torno do aproveitamento total e integral do que a terra concede, modulado pela inteligência de saber quebrar, fermentar, carbonizar e assar esses recursos sob pressão. É impressionante. Revendo todo esse mapa que a gente traçou hoje nas fontes, fica muito claro. A geografia ditou que trigo não cresceria em solo vulcânico, então a natureza impôs o taro e a fruta-pão, e a população se adaptou magistralmente. A falta absoluta de panelas de metal exigiu que a própria crosta terrestre fosse transformada numa panela de pressão movida a pedras de basalto incandescente. E funcionou incrivelmente bem. Exato. A necessidade de domar a decomposição da carne num clima equatorial forçou o microbioma marinho a trabalhar a favor do homem, criando a água fermentada do Fafaru. E depois de tudo isso, o choque violento do colonialismo e da mineração despejou burocratas franceses e trabalhadores asiáticos no mesmo porto, forjando uma cena moderna de food trucks, onde a autêntica gastronomia não é um museu de cera parado no tempo, mas um reflexo vívido da miscigenação global. A comida dessas ilhas é, literalmente, a antropologia do Pacífico traduzida na língua das papilas gustativas. Um belo resumo. Mas, sabe, se a gente afastar um pouco a lente agora, para além do valor puramente gastronômico ou histórico dessa nossa jornada, a gente se depara com uma provocação altamente relevante para as crises contemporâneas que o mundo enfrenta. Uma provocação? Como assim? Pensa bem, a espinha dorsal do sistema alimentar global moderno, o nosso, depende quase que exclusivamente de cadeias de suprimentos intercontinentais ultrafragilizadas. São frotas gigantes de navios e milhares de caminhões queimando toneladas infinitas de carbono para transportar ingredientes que dependem de refrigeração ininterrupta e ainda plantados em solos saturados de produtos químicos. A mudança climática já está ameaçando ativamente colheitas essenciais em várias latitudes do planeta. A nossa estrutura é muito frágil, é verdade. Super frágil. Então, sob essa perspectiva de crise iminente, revisitar o modelo polinésio ancestral não é apenas olhar para um folclore ou curiosidade exótica. Pensa no Arrima A. É um sistema comunitário de preparo para volumes gigantescos de comida, que se baseia em retenção geotérmica avançada. Ele emite zero poluentes industriais durante o processo de cozimento de horas e dispensa inteiramente a necessidade de uma rede elétrica. É um sistema autossuficiente e sustentável na essência. Exato. Combinando isso com uma dieta hiperadaptada aos ciclos sazonais rigorosos, utilizando só o que o solo alcalino e o ecossistema marinho local podem suportar e regenerar, isso deixa de ser só uma curiosidade de viagem para se tornar um espelho muito provocativo para nós hoje. A grande reflexão que fica é: será que, em meio a tantas falhas estruturais da agricultura industrial contemporânea, esses protocolos de sobrevivência isolada do Pacífico não seriam exatamente o modelo prático de sustentabilidade e resiliência circular que o nosso futuro alimentar global vai precisar imitar desesperadamente? Nossa, isso vira o jogo completamente. A perspectiva de que o nosso futuro sustentável em escala global pode estar escondido agora mesmo, debaixo da terra, entre folhas de bananeira e pedras de basalto em brasa, definitivamente altera todo o sabor da nossa discussão. Fica aí o peso monumental dessa excelente reflexão para quem nos acompanha. Foi um debate incrível. Até a nossa próxima investigação profunda.